Isso aí, estamos no ar. Estamos no ar, graças a Deus, mais uma vez nos reunimos aqui para falar a respeito do amor de Cristo, né? E falar mais uma vez a respeito que Cristo é o caminho hoje. Vamos fazer um louvor então? Até escurecer. Minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei para onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei.
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós possamos de verdade sempre adorar somente a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E um dos nossos objetivos aqui no Ministério Restaurar, que sempre a gente conversa e diz, a nossa meta não é ter uma igreja cheia de membros, mas é uma igreja cheia de discípulos. Nós queremos que todos os membros aqui do Ministério Restaurar cresçam, né? Cresçam e falem sobre a palavra de Deus. Aí hoje eu convidei o Vinícius para trazer uma palavrinha para nós. Fica à vontade. Se quer sentar aqui na frente, senta aqui na frente, que daí tu aparece na live. Né? Tá. Não adianta nada. Aí vão ouvir só a voz, né? Glória a Deus. Já vem. Em breve. Tá aqui. E quando a gente vai fazer uma palavra, a gente abre um monte de coisa, né? Pronto. Quer tirar aí? Posso Isso, pá. melhor. A mensagem que veio e que Deus confirmou essa semana inteira, e continuou confirmando, é sobre a igreja, sobre a forma que nós devemos agir como igreja e entender isso para que o amor de Jesus seja aperfeiçoado em nós. Precisamos agir como igreja. Aí, primeiro versículo aqui é Efésios 3,18, que diz: vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a altura e a profundidade. Daí 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, ela tá aqui na igreja. Por isso que já antes em Salmos apontava para isso, quando dizia: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus mesmo, ele orou e tudo que ele ensinou era acerca de a gente estar junto e de a gente se amar. E aqui a gente conhece como esse amor se estende através da vida dos nossos irmãos. Isso é muito grande, isso é um privilégio imenso de a gente poder ser a igreja de Cristo. Isso que dá alegria pra gente, que nos impulsiona a querer estar junto, né? Hoje é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que tirar isso do nosso meio de pensar em igreja como templo. Até hoje, entendendo que igreja somos nós, eu ainda tenho um pouco a ligação com o templo na minha cabeça, ainda tenho a ligação com denominação. E igreja não tem nada a ver com isso. Igreja não é denominação, igreja não é um lugar, mas igreja a igreja é cada um de nós. É a comunhão dos santos. É a comunhão, é o ajuntamento, e isso é a igreja. Tem mais um versículo aqui. Aí, dentro disso, as funções o qual a igreja vai exercer. Aqui em Tiago 5,15. A oração uns pelos outros, que eu vou ler para ficar mais bem ilustrado. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Glória a Deus. A oração uns pelos outros e confessar aqui os nossos pecados. Aqui como Cristo no meio da igreja. Antes mesmo deles receberem o Espírito Santo, ele mostrava o quão frágil ele era. Ele expunha as fraquezas dele, ele falava o que ele sentia. Aqui nós também temos que falar o que nós sentimos e confessar as nossas culpas, para que
para que a gente seja curado. Outra função da igreja é a restauração de Jesus na nossa vida. Essa cura faz parte. E isso está na igreja. Isso não tem como sozinho a gente ser igreja. Porque sozinho a gente não tem como buscar a cura. A cura é só quando a gente confessa e tem esse amor e o amor de Jesus aperfeiçoado em nós. E o Espírito Santo cura e liberta de trauma e tudo isso. João 17:21 diz... Aqui essa passagem de João também, Jesus ficou martelando aí na minha cabeça que foi uma das últimas coisas que Jesus fez aqui no ministério, que está registrado, e o melhor sempre vai ficando pro final, né? De tudo, assim. O melhor pro final. E ali ele disse, João 17:21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Ali, no alto do sofrimento de Jesus, ele estava orando ao Pai, entregando para ele a vontade dele, que é a plenitude da nossa união. É que a nossa união, a plenitude da nossa união é quando a gente mostra para o mundo, por ser igreja, por amar uns aos outros, que nós somos discípulos de Jesus. Quando a gente vê assim as pessoas andando na rua, um tá andando do lado do outro, é porque um tá andando com o outro. Assim o mundo vai nos ver pelo amor uns pelos outros. Ele vai ver que a gente está andando do lado de Jesus. E vai entender isso. Amém. E, por fim, Hebreus 10:24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, aqui é o dia do Senhor. Tudo converge para que haja o final. O fim de todas as coisas está muito próximo. E quanto mais a gente vê isso, quanto mais o mundo cai, a gente tem que considerar a comunhão para aprender coisas novas, boas. O mundo está criando novas e novas maneiras de fazer o mal sempre. E nós, em contrapartida, temos que considerar uns aos outros para ver que novos convertidos tem tanto para edificar nós quanto um convertido há muito tempo. Porque ele é uma pessoa que Jesus escolheu, ele é parte da igreja, o corpo, nenhum membro é mais importante que o outro. E dentro aqui do corpo, nós todos temos muito a aprender uns com os outros, temos muito a amar e compartilhar uns com os outros. Essa é a mensagem que eu espero que Deus traga entendimento aos nossos corações sobre como nós devemos agir como igreja e como nós devemos entender, como nós temos ainda a entender mais sobre a igreja, para que o mundo veja Jesus Cristo em nós. Nós somos discípulos dele. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, porque pela Tua bondade nós nos reunimos aqui para falar do Teu amor, para louvar a Ti, para aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Que tudo que eu disse aqui, tudo que o Senhor tem me ensinado e tudo que o Senhor tem ensinado a cada irmão aqui esteja agindo não só para as nossas vidas individuais, mas para que a gente compartilhe uns com os outros esse amor, Papai. Nos capacita a não só aprender, mas compartilhar os bons dons que Tu nos dá, Senhor. Nos capacita a amar como Jesus Cristo e se entregar a sermos um. Que a nossa unidade, Senhor, seja perfeita. Além de todas as coisas, não só aqui, Papai,
mas como lá fora tem pessoas de outras denominações, tem pessoas que frequentam outros lugares, que se juntam com outras pessoas, mas que o amor de Cristo seja tão grande que nada disso seja uma barreira em nossas vidas, Pai. Que o nosso amor ele seja tão grande por aqueles irmãos em Cristo que não estão aqui se reunindo nesse mesmo lugar, Pai. Tira todas as barreiras em nós que nos impedem, Senhor, de confessar as nossas culpas, Papai. Nos traz a verdadeira humildade, ao verdadeiro sentido do que é conhecer Jesus Cristo, Papai. Que nesta noite, assim como em muitas outras, nós venhamos a refletir, a orar pelos irmãos da igreja e que Teu Espírito Santo traga para nós, Papai, o claro entendimento do que é essa plenitude que o Senhor quer na nossa comunhão, Papai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Obrigado. Às vezes a gente vê confusão, né? Nós temos hoje um movimento dos fora da igreja. Não vou dizer desigrejado porque isso parece até pejorativo, né? Mas os fora da igreja, eles se perdem um pouco quando eles buscam a ideia de não estar dentro de um templo, né? E diz que o templo não foi feito por... Deus não habita em lugar feito por mãos humanas, mas nós nunca dissemos isso. O templo, quando Cristo morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, acabou-se aquilo. Acabou-se o templo. O templo, ele diz para nós que somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós estamos responsáveis por guardar o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos, o Santo do Santíssimo está dentro de nós. E a igreja, ele diz, quando ele fala em Atos, né, em Atos 2, quando ele diz que vocês vão se reunir, e todos os dias eles se reuniam e confraternizavam. A igreja é onde tiver 2 ou 3 em meu nome. Isso é a igreja. Igreja não é o lugar aqui onde nós estamos nos reunindo. Mas se eu ir visitar qualquer um de vocês, nós vamos ser igreja. E aonde nós estivermos, nós vamos ser igreja. Se nós entrarmos dentro de um banco, nós vamos ser igreja no momento que nós começarmos a falar de Cristo. É o lugar aonde nós falamos de Cristo. Isso é ser igreja. Então que nós sejamos igreja, estejamos prontos para confessar um para os outros, né? Ou seja, os meus problemas, as minhas dificuldades, eu tenho que ter alguém para eu conversar. Eu não sou melhor que ninguém. Porque o pastor fulano de tal lá, ele não tem ninguém maior que ele, então ele não tem ninguém para confessar. Ele confessa direto para Deus. Para mim, qualquer pessoa que não tenha outra pessoa ao qual ele possa conversar, essa pessoa não é digna de tu estar abaixo dele. Porque se ele não está abaixo de ninguém, se ele é grande o suficiente para não estar abaixo de ninguém, cara, então ele não é grande o suficiente para estar acima de ninguém. Nós somos iguais. Cristo diz que existe um sumo sacerdote. Ele é o que nós vamos falar hoje. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele é maior do que qualquer um de nós. Nós todos somos iguais. Então qualquer um de vocês, temos as mesmas condições de falar do Evangelho para qualquer pessoa. Quando Ele falou para nós, ide por todo mundo, levai o Evangelho a toda criatura, Ele não diz, pastores, leve o Evangelho. Não, Ele diz, ide por todo mundo, cada um de vocês. É isso que nós falamos quando nós resolvemos abrir esse ministério. É isso, é um lugar onde todos tenham condição e não é só condição, tenha sabedoria para falar da palavra de Deus. Ou seja, nós vamos sentar, vamos conversar, vamos bater papo a respeito da palavra de Deus e nós vamos aprender juntos. E juntos nós vamos sair para a rua e vamos falar do Evangelho. Não necessariamente sair juntos, né? Sair em comitiva, não. Mas quando o Vinícius sair daqui e tiver num ônibus falando da palavra de Deus, ele está representando Cristo. Quando o Ivan estiver na empresa dele, ele está representando Cristo. Quando o Gabriel estiver na empresa, vai estar representando Cristo. Aonde nós estivermos, nós somos igreja. Nós não somos um ministério restaurado, não. Aqui é só um lugar onde nós nos juntamos com um objetivo, de propagar Cristo. Colocamos um nome só para identificação. Mera formalidade, que nós precisamos, nós vamos nos encontrar em tal lugar. Só isso, só isso. Mas não precisava ser ministério restaurado. Restaurar, eu achei, a ideia que nós tivemos nem foi botar o nome de igreja para tirar
esse peso da palavra, mas um lugar aonde fale de Cristo. É isso, é isso. Onde as pessoas que erram se encontram, né? Isso a gente precisa entender, até a questão que o Vinícius falou ali do confessar o pecado, né? Hoje em dia a gente não vê tanto essa abertura na igreja das pessoas se sentirem livres para confessar o seu erro. E pior ainda, não só quando errou, mas quando tá com aquele sentimento de que vai errar, se tu tem alguém para quem tu possa confessar e a pessoa possa te ajudar, tu pode chegar ao ponto de nem errar, né? E a Bíblia nos diz, quando a gente pede perdão para Deus, Ele nos perdoa, mas quando a gente confessa o nosso pecado para os nossos irmãos, a gente é curado, né? Além de ser perdoado, a gente é curado. O que isso quer dizer? Eu posso ser curado de um pecado que há muitos anos eu cometo e não consigo me livrar. Mesmo pedindo perdão para Deus, às vezes eu não consigo. Mas quando eu chego para alguém e confesso aquele meu pecado, aquele meu erro, ou aquela minha intenção de falha, eu sou curado. O alívio, né? Então a gente não entende muitas vezes o peso que a igreja tem, porque a gente acaba vivendo a igreja de uma maneira errada, né? Então, que a gente possa entender que nesse a gente lugar... ajuntamento solene, né? Que a gente entenda que aqui é um ajuntamento de pessoas que erram, e todos erram, e a gente pode ajudar uns aos outros a errar menos, né? A ser curados. Ou, como a palavra de Deus para nós, cada um dando apoio para o outro. Cara, tu caiu, vem cá que eu vou te ajudar, vou te levantar. A palavra diz que nós temos que pegar a pessoa que está... Cara, ele está caído, vai lá, enfia o teu ombro embaixo do braço dele e levanta ele. E vamos andar junto, vamos mudar isso. Vamos levantar e uma nova vida. E quando ele falou ali a respeito da passagem, ele disse assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, você se acha justo? Sim, nós somos justos. A palavra de Deus diz para nós em Romanos 8, do 29 em diante, ali que fala, Ele nos amou, nos glorificou, nos justificou. Então eu sou justo. Eu sou pecador, mas eu sou justo, eu sou santo. Deus me enxerga com o sangue de Cristo, né? Então Ele não me enxerga como pecador, eu sou justificado. Isso é maravilhoso, entende? Quando a gente vê a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas não existe um justo. A palavra de Deus diz para nós, não existe um justo, nenhum sequer. Então como é que um justo vai orar pelo outro? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário e me justificou. E eu, dessa palavra eu tomo posse. Porque Ele morreu por mim e me justificou. Ele é o caminho, é o que nós estamos falando. Cristo é o caminho. Nós falamos no primeiro dia que Ele era o caminho. No segundo dia nós falamos que Cristo era o caminho para uma vida melhor. No terceiro dia nós falamos que Cristo era o caminho para os nossos perdões, para o perdão dos nossos pecados. E hoje nós queremos conversar um pouquinho que Cristo é o caminho para Deus. Então não estamos muito querendo me ajudar. Jesus é o caminho para Deus. Hoje nós vamos conversar. E engraçado que tudo que nós fomos falando aqui, o que o Vinícius falou, o que a Josi falou, ela estava olhando assim, cara, eles estão dando spoiler do que nós vamos conversar aqui, porque é uma coisa maravilhosa. Sabe, as pessoas perdidas, elas precisam do perdão do pecado. Foi o que nós falamos na semana passada. E com a morte da cruz, Jesus tornou isso possível. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele tornou isso possível para nós. E no momento que nós somos perdoados, nós deixamos de ser objeto da ira de Deus. Nós falamos a semana passada a respeito disso, né? Que quando nós somos pecadores, ao contrário do que as pessoas dizem, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus não ama o pecador. A palavra de Deus diz para nós que a ira dele está sobre os pecadores. Então como é que nós podemos ser salvos se nós somos pecadores? O que a Josi falou, no momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando Deus olha para nós, Ele não olha mais para nós como Cláudio, Ele não olha como Vinícius, como Adriele, como nenhum. Quando Ele olha, Ele enxerga o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para nos enxergar. Ele nos criou o ministério da reconciliação, é o que nós vamos conversar hoje. Sabe, aquilo que eu falei a semana passada, é tão interligado todos os cultos que a gente vê lá no princípio, quando tinha Adão e Eva. Ele tinha
união com eles, ele tinha intimidade com Adão e Eva. E hoje ele não tem mais isso. E no momento que Cristo morreu na cruz do Calvário, ele rasgou aquela barreira que tinha. Por um só homem entrou o pecado na terra, e por um só homem entrou a salvação na terra. Então o pecado deixou de existir. A palavra de Deus diz para nós que Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz e nos libertou. Ele rasgou a cédula, não existe mais pecado. Ah, então eu deixei de ser pecador? Não, de forma alguma. Eu continuo sendo pecador. Eu continuo sendo homem passível de erro. Só que quando Deus olha para mim, Ele não enxerga mais os meus pecados. Ele enxerga o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário e me deu a salvação. Essa é a diferença. A diferença é que nós não temos mais o peso do pecado sobre nós. Nós fomos libertos disso tudo. Porque Cristo é o caminho para Deus. O único jeito de nós alcançar Deus, o único jeito de nós chegar diante da presença de Deus é por intermédio da cruz do Calvário. Esse abismo foi fechado quando a cruz tomou conta. A cruz fechou o abismo que existia entre o homem e Deus. Ele abriu os céus. Aquilo que nós vimos na passagem de Filipe, quando Filipe estava morrendo. Que ele diz que viu o céu se abrindo e viu Cristo no céu. Não existe mais a barreira. Nós estamos direto. No momento que nós morrermos, no momento que nós sairmos dessa terra, nós nos chegamos direto a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós nos tornamos sacerdócios reais. Não existe mais o sacerdote que vai lá no templo pagar o pecado. Não. Não é eu cumprir todas as coisas que nem tem certas religiões que falam para nós que nós temos que, se tu fizer uma promessa, se tu caminhar 500 quilômetros, se tu fizer tal coisa, se tu fizer isso, fizer aquilo, tu fazer aquele outro, se tu der o dízimo, se tu vir 7 sexta-feira, isso nada mais tem valor, nada tem valor. O único valor é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o caminho para Deus. Ele fala, e ele afirma isso em João. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O único caminho é Cristo. E nós temos que compreender isso. Lá em Romanos, que é o que eu li, que eu botei hoje como versículo-chave, diz assim, ó. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos da sua ira. A ira de Deus não está mais sobre nós, porque a cruz do Calvário, o sangue de Cristo foi derramado por sobre os umbrais da porta, e a morte não se achega mais a nós. O poder a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não porque nós deixamos de ser pecador, não de forma alguma, mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu tamanha salvação. É isso que nós temos que entender. Gente, isso aqui é para tirar a paciência do santo aqui, ó. Nós precisamos recuperar a nossa união que Adão teve com Deus lá. Adão tinha todos os fins de tarde, a palavra diz para nós que no fim da tarde Deus ia lá e tomava o café da tarde. Eu falei semana passada isso, né? O chazinho das 5 lá. Então todos os dias, mas quando Adão pecou, foi perdido essa comunhão. E aí Cristo volta, morre na cruz do Calvário, para que nós possamos novamente voltar a essa intimidade com Deus, essa amizade que existia entre Adão e o homem, volta quando Cristo morre na cruz do Calvário. Nós encontramos novamente, Ele nos deu livre acesso, aquele livre acesso que quando Adão chegava e conversava com Deus, e quando ele pecou, Deus chega e pergunta para Adão, Adão, cadê a tua mulher? E ele diz, por acaso sou eu o cuidador dela? Deus tinha intimidade, conversava com Adão. E hoje é a mesma coisa, Deus conversa conosco. Será que nós temos dado oportunidade para que Deus fale conosco? Ou nós temos feito um monólogo com Deus, que infelizmente é isso que nós fizemos. Nas nossas orações, nós desatemos a falar e não damos oportunidade para que Deus nos responda as nossas orações. Ou quando a gente diz assim, Deus não tem me respondido, mas o quanto nós temos buscado a Deus para que Ele nos responda. Quanto tempo nós temos orado durante o dia? Quanto tempo nós temos dedicado a nossa vida para a palavra de Deus durante o dia? Quanto tempo em jejum nós temos feito?
entregando e dizendo para Deus: Senhor, Tu é mais importante para mim que as minhas necessidades físicas, e eu vou parar. Quanto tempo a gente tem abrido mão dos nossos desejos para fazer a vontade de Deus? Quanto nós temos feito? Sabe, eu sei que é difícil de nós querermos nos aproximar de Deus. É complicado porque, cara, Ele tem todo o poder. Sabe, eu não consigo entender como é que as igrejas hoje, não só as igrejas, mas principalmente esses pastores de mídias sociais, eles baratearam a fé de uma forma tão grande que Deus se tornou o nosso amiguinho. Vocês já notaram isso? Deus é o amiguinho. Aquele cara que está disposto a fazer tudo que eu quero, a andar comigo, a me abençoar, que ele está necessitado da minha presença, ele precisa que eu o louve a ele. O meu louvor engrandece a ele. Ele é um cara necessitado, se nós pararmos para olhar, que ele depende do meu louvor, ele depende das coisas que eu faço para ele. Não é isso, Deus não é isso, Deus é todo poderoso. Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa da humanidade, Deus não precisa de ninguém sobre a face da terra. Se todo mundo não existisse, Deus continuaria sendo Deus. Ele não precisa ser louvado, ele não precisa ser adorado, ele é autossuficiente. Ele é ele, a ponto que quando Moisés pergunta para ele, o povo está perguntando quem tu é, o que eu respondo? Ele diz assim: cara, diz para ele que eu sou. Eu não tenho o que falar, simplesmente eu sou. Eu sou o verbo. E aí a ponto que quando João fala que Cristo veio à terra, ele diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele é o verbo, ou seja, todas as coisas foram feitas nele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E como é que nós vemos esses homens dizendo, barateando a fé, barateando, transformando esse ser todo-poderoso, esse ser magnânimo, esse ser criador de todas as coisas num mendigo. Um mendigo que está clamando pelos nossos louvores, clamando pela nossa oração. Não, ele não é isso. Deus é todo-poderoso. Ele tem uma sabedoria ilimitada. Não existe nada que ele não saiba. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele tem a santidade perfeita. Nele não se encontra erro. Ao contrário de nós, ele conhece todo o mal, mas nada mal nele está. Quando nós conhecemos o erro, nós nos perdemos. E ele não. Ele é mais do que isso. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de tudo. Tudo que existe no mundo é porque ele quer que exista. Se ele quiser acabar com a humanidade, é só ele fechar os ventos. Não tem mais ar, morremos todos. É só ele cerrar as portas do céu e não chover mais, morremos todos. É só ele tirar o sol e nós morremos todos. Cara, ele faz o que ele quer a hora que ele quer. Ele é todo poderoso e nós achamos que nós podemos alguma coisa. Ele é eterno. Ele é imortal. Ele é invisível. Ele é espírito. Ele não é, olha, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Mas Deus, a palavra de Deus diz para nós que ele nunca foi visto. Falar em João fala que nunca foi visto. Né? Não, e só a glória. Ele diz assim, fica de costas que a minha glória vai passar. Não é ele. E eu acredito que não era ele ali ainda, né? Era Cristo. Foi Cristo que se apresentou para Moisés. E não Deus. Porque Cristo é desde antes da fundação do mundo. E ele é Deus. Amém. Amém. Entende? Então, quando nós começamos a compreender a magnitude de Deus, como é que nós conseguimos baratear a fé? Como é que nós podemos dizer para alguém, cara, não te preocupa, tu tá pecando, mas Deus vai te perdoar, ele é bonzinho. Não, Deus não é bonzinho.
Deus é justiça, justiça total. Aleluia. Aleluia. Ele é justiça total. O problema é que nós, para podermos baratear a fé e trazer pessoas para membrar numa igreja, ou seja, eu quero que, não é na igreja, vamos lá, eu quero que esse templo seja cheio de membros, é isso que nós estamos vendo as igrejas, querendo encher a igreja de membros para angariar fundos. Essa é a realidade. Ao invés de falar da palavra de Deus para as pessoas, ao invés de falar da grandiosidade de Deus para as pessoas, Deus é grande, é magnânimo. Nós temos que dizer para a pessoa, cara, tu precisa de Deus, Deus não precisa de ti. Amém. Nós necessitamos urgentemente de Deus. E para nós chegarmos perto de Deus, nós necessitamos da cruz de Cristo. A bendita cruz que foi derrubada, que foi erguida lá no Calvário. Aonde a gente vê lá no antigo, quando Moisés lá no meio, lá que eles foram cobrados foram mordidos pelas serpentes, que aí Deus manda para ele, ergue uma serpente de ouro, e aí o povo, e quem adorar essa serpente de ouro vai ser salvo. Ele estava apontando para Cristo, que quando Cristo se levantar na cruz do Calvário, e nós olhar para a cruz do Calvário, nós seremos salvos. Nós necessitamos olhar para a cruz e colocar a cruz em primeiro lugar na vida da gente, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é o caminho para uma vida melhor, Ele é o caminho para o perdão dos pecados, Ele é o caminho para Deus. Ele é o caminho. Nós temos que ter compreensão disso. O problema é que o evangelho hoje em dia está sendo vendido como se a humanidade fosse o centro, né? O centro da existência, o centro da criação, o centro da vida de Deus e de Cristo. Sendo que a gente é uma mera consequência. A gente é criação como as árvores são, como os animais são, né? E aí entra a parte daquele vídeo que a gente viu do Iago, que ele falou que as pessoas têm mania de se engrandecerem porque Cristo morreu por mim. Eu sou bom porque Cristo morreu por mim. Olha, Cristo que é Cristo morreu por mim. Sendo que, na verdade, a gente deveria se envergonhar disso, né? Eu sou tão ruim, mas tão ruim. Eu não tenho jeito de uma maneira. Eu peco tanto, eu sou tão depravado que Cristo teve que morrer. Porque essa é a única maneira que eu vou conseguir ser salvo. Eu sou tão ruim que Deus teve que vir na terra se fazer homem e morrer para me curar. Porque se dependesse de mim... É. E ao contrário do que todo mundo prega, que diz assim, Cristo morreu na cruz para me salvar. Não, Ele não morreu na cruz para te salvar. Cristo morreu na cruz para fazer a vontade do Pai. Amém. De Deus. Ele não morreu na cruz porque Ele nos amava. Não. Ele amava a Deus tanto que deu a vida dele em prol da humanidade para cumprir o que o Pai queria. Aleluia. Porque Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas que aqui estavam e teve misericórdia dessas pessoas e viu que por intermédio de nós mesmos, por intermédio do que nós somos, nós nunca chegaríamos a lugar nenhum, porque nós somos incapazes, porque Deus olhou para a terra e procurou entre todos um que fosse capaz de levantar a voz, um que fosse capaz de orar e não encontrou. Quando a gente pensa que Deus ama o pecador, né? Se a gente olhar até mesmo para a cruz, o único momento em que Deus se separou de Jesus foi o momento em que Jesus carregava os pecados, né? Então, tipo, o sofrimento de Jesus ali não foi pelos meus pecados, foi porque Deus virou as costas para ele. Virou as costas para ele. É claro! Porque ele estava com pecado. Pai, porque me abandonou. Então, as pessoas não conseguem, parece assim, enxergar, mas... E tem a questão também do, se possível, faça de mim esse cálice, né? Sim. Então, quer dizer, ele mesmo falou dessa forma, né? A vontade dele, né? Só que antes seria a vontade do A Pai, vontade mas a de vontade Deus. dele era afastar esse É cálice. a obediência, né? Isso eu acho interessante nessa Que ele oração. estava sofrendo, né? Eu acho interessante nessa oração que ali ele mostra para nós que nós não somos obrigados a fazer toda a vontade de Deus. Não, a gente pode declarar a nossa vontade. Cristo disse para ele, Pai, eu não quero morrer. Eu não quero passar por isso. Não quero ser afastado. Eu não quero perder essa comunhão que eu tenho contigo. Desde a eternidade, né? Nossa, isso é muito impactante se a gente parar para pensar. E isso a gente deve usar, a gente deve pensar nisso diariamente para se diminuir, né? Na importância disso, porque a Bíblia relata que Cristo, ele é, desde o princípio do tempo,
né? Desde a criação, desde antes, Cristo estava lá, o Espírito Santo de Deus estava lá e Deus estava lá. E o único momento que esse ser eterno se separou, a Trindade se separou, foi nesse momento da cruz, né? E como eu posso querer me crescer para cima de alguém, como eu posso querer que eu sou demais, achar que eu sou demais, sendo que para eu ser salva, eu precisei afastar a Trindade que eu acredito, assim, né? Cara, sério, eu não sei como é que as pessoas podem falar de um evangelho barato, entende? Não fala é... que meu Deus é o Deus dono da prata e do ouro. Eu vi esse dia, tava passando, eu fui numa igreja, achei que era só coisa de lugar assim, mais de moderninho. Uma igrejinha bem tradicional, o pessoal pregando em alta voz assim, né? E Deus vai abrir as portas porque é dono da prata e do ouro. Cara, sinceramente, cara, eu acredito muito no que Deus abençoa com o que tu precisa, primeiramente, e segundo também conforme o que tu faz. Aí os caras às vezes não tem nada para oferecer para ter um bom trabalho ou alguma coisa assim e vão ficar orando para Deus alguma coisa. Mas isso é o mercantilismo da fé, isso é desde sempre. Entende? Quando Cristo entra lá no templo lá e derruba as mesas, era por causa do mercantilismo. Ou seja, pessoas vendendo a fé. E aí depois ele diz lá em Timóteo, né? Lá em Timóteo ele diz que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos e vão fazer da fé mercadoria. Eles vão entrar nas casas, tirando as mulheres de lá. Eles vão fazer coisas para benefício próprio, enriquecimento próprio, a palavra de Deus fala. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje nas igrejas. O enriquecimento de homens puxando e mostrando um evangelho mentiroso, um evangelho de prosperidade, um evangelho de bênção. Deus é o dono de ouro e da prata. Sim, Ele é o dono do ouro e da prata. A ponto que a palavra de Deus diz para nós que a Nova Jerusalém vai ser de ouro e de cristal. Ou seja, cara, não vale nada. O ouro vai servir para nós pisar. Não vale nada. E o problema é que as pessoas colocam valor no que não tem valor. Entende? A palavra de Deus, eu vejo e eu acho muito interessante, eu já falei isso esses tempos atrás aqui, não foi aqui, mas é que as pessoas acreditam que dinheiro, Deus só compara Ele mesmo com o dinheiro. Que Ele diz assim, você serve a Deus ou a Mamon? Nenhuma outra coisa Ele equipara a Ele mesmo. E quando Ele fala do dinheiro, Ele equipara. E a palavra de Deus para nós que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não! O dinheiro é bom. O dinheiro é bom. A palavra de Deus para nós que nós temos que trabalhar. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Ganhe o pão de cada dia. Seja honesto. Tu que roubava, não roube mais, mas trabalhe para poder dar. Ele está mandando que o dinheiro é bom, o problema é nós amar ao dinheiro. Nós não podemos amar ao dinheiro. E infelizmente nós vemos que... Aí tu olha uma igreja que está pregando prosperidade, a igreja é lotada. E tu pega uma igreja que está pregando Cristo, tem uma miséria de pessoas. Tu vê, tem umas fotinhas na internet que tu vê... A igreja que prega milagre tem uma fila grande, daí a que prega a palavra de Deus tem 2, 3 pessoas. Que prega enriquecimento, que prega a bênção, que prega coisas do mundo, são cheias. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas querem ouvir aquilo que agrada aos ouvidos dela. É isso que está escrito em Timóteo. Os homens vão ter comichão nos ouvidos e vão atrás do que melhor lhe apraz. Ah, isso aqui para mim é bom, é aqui que eu vou. O próprio Jesus disse que o caminho é estreito, né? Muitos que são poucos. Agora essa semana, agora terça-feira, nós vamos falar sobre isso. O versículo de terça-feira é esse aí. Largo e espaçoso é o caminho da perdição e estreito é o caminho da... agora terça-feira é esse versículo. Mateus 7, 13. 13, né? 13 e 14 nós vamos falar. Vai ser a respeito desse assunto na terça-feira. Então, assim, nós vemos que as pessoas baratearam, né? E nós vemos a magnitude de Deus, nós estamos falando, né? Na magnitude aí, quando nós vemos o salmista, no Salmo 139, no versículo 6, diz para nós assim, ó. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, eu não posso atingir, eu não consigo compreender Deus.
Ele é tão grande que eu não consigo compreender. Aí o que nós fizemos? Nós começamos a tentar colocar Deus em ideias humanas. Nós começamos, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquele outro. Deus não é. Entende? É que nós não conseguimos compreender o que é ser bom e justo ao mesmo tempo. Nós não conseguimos pegar todos os atributos de Deus e colocar num lugar só. Nem os nossos a gente consegue conhecer. O Salmo 139 ele está falando ali para Deus sondar ele, porque ele mesmo já não... A gente mesmo já tem uma natureza tão corrompida. Se a gente olhar pra gente mesmo, a gente vai começar a achar coisa a nossa boa. Identidade, né? A gente vai começar a achar coisa que não existe, sabe? Coisa que não foi Deus que colocou até, mas o próprio Deus sabe o que é bom e o que é mal em nós. O Salmo 19 eu li, eu li, assim, eu tava fazendo o estudo e aí comecei a ler Salmo 119, gente, vocês não têm noção o que me tocou o Salmo 19, quando ele diz assim, Senhor, me livra dos pecados que eu não conheço, mas também me livra daqueles pecados que eu faço por gosto. Não me deixe que eu me torne escravo deles, mas me livra. Entende? As maravilhas da palavra de Deus, e nós não conseguimos compreender essa magnitude de Deus, porque a nossa mente humana não tem condição de aprender. Nós conseguimos entender que uma pessoa é boa, por exemplo, um pai. Eu vi esses dias o Rodrigo Silva falando que nós barateamos, porque quando a gente ouvia lá uma pregação, a Billy Graham pregando, Billy Graham não tinha esse negócio de Deus te ama. Não, Billy Graham dizia assim, te arrepende porque tu vai para o inferno, era essa a pregação. E hoje a pregação não é, não, Deus te ama. Deus quer, tu pode continuar, vem do jeito que tu tá. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós de forma alguma, é mentira. É mentira esse negócio de assim, vem para a igreja do jeito que tu tá, que Deus vai te transformar. Não, é mentira, a palavra de Deus diz para nós, Jesus, quantas vezes ele disse para o pecador, vai e não peques mais. É isso a palavra de Deus. Então eu não vou mais pecar. Não, eu não estou dizendo isso. Só que no momento que tu está dizendo para a pessoa, vem como tu está dizendo para ela, cara, vem que está liberado. Não está liberado. Nós não podemos pecar. Nós temos que lutar com todas as nossas forças contra o pecado. O problema é que nós barateamos, nós amenizamos. Como o Iago Martins falou, sabe o que estão fazendo as igrejas? Elas estão simplesmente, como é que é, Cássio? Me esqueci? Anestesiando as pessoas para elas irem para o inferno. Ou seja, eu vou lá, não, querido, não te preocupa, pode continuar. Fica na boa, nem te preocupa, nem te preocupa, nem te preocupa. Pum, inferno. Tu vai anestesiadinho para o inferno. A palavra de Deus, ela diz assim, te arrepende. Essa noite, ele vai pedir a tua alma, para onde tu vai. Do jeito que tu tá. E tu que tá na live aí, qualquer um de nós que estamos aqui, como é que tá a vida? Será que se tu morrer hoje, tu vai para o céu ou tu vai para o inferno? Eu não estou falando de meritocracia de forma alguma, gente. Entende? Só que, como esses dias eu li, as roupas não mostram para a pessoa que... As roupas não mostram que a pessoa é crente ou não. Mas quando a pessoa é crente, as roupas são diferentes. Não é por eu ser crente que eu vou ser diferente. Eu sou diferente porque eu sou crente. Amém. Entende? Eu não tô sendo... não é as pessoas olhar para... Eu não posso ser um estereótipo. Não, de forma alguma. Eu sou cristão. Eu não peco mais. Mas tu é pecador, tu vai errar. Sim, eu vou errar. Mas eu vou cair em Arapuca. Arapuca, né? Eu vou cair em Arapuca. Eu não vou cair por gosto nos meus pecados, não de forma alguma. Como eu li ontem no Salmo 19. Me livra dos pecados que eu faço por conta própria. Eu sei que isso é pecado e eu tenho que lutar contra isso com todas as minhas forças para vencer. Eu tenho que lutar. Hoje eu caio, amanhã eu vou lutar. O que eu não posso é achar que Cristo é bom e Ele vai me perdoar. Não, Ele não vai te perdoar. Se tu não tiver arrependimento, Ele não vai te perdoar. Nós temos que nos arrepender do pecado e chorar amargamente pelo que nós fizemos de errado.
Ah, mas amanhã tu fez de novo. Mas eu chorei amargamente de novo por ter feito. Me dói quando eu faço. Tem que me doer. Agora, no momento que eu estou fazendo as coisas e estou dizendo assim, Deus é bom. Gente, a palavra de Deus diz para mim que eu estou com o coração cauterizado. Com a mente cauterizada. Ou seja, para mim não existe mais pecado. É tudo a mesma coisa, tudo normal. Eu não consigo me chegar diante de Deus nessa magnitude que Ele tem. Essa é a realidade. Como eu falei agora, né? Que nós falamos no início. Quando Moisés pediu para ver Deus, ele disse assim, vira de costa que eu vou passar a minha luz. Só a minha glória. E tu vai ver a minha glória. E a glória dele cegou Moisés e ele ficou com o rosto resplandecendo. Ninguém viu a Deus e nenhum de nós tem condição de ver Deus, porque nós somos pecadores. Nós não temos condição de chegar perto de Deus. Nós não temos nem a mínima condição de nos apresentar diante de Deus. Que a gente diz assim, eu quero ver Deus face a face. Não, tu não vai ver Deus face a face. Por isso que Cristo é o caminho. Amém. Ele é o caminho. Ele é o mediador. É Ele que faz esse caminho para nos chegar perto de Deus. Porque nós, imagina, quando nós começamos a falar de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Espírito e Verdade, o Senhor dos Poderes. Cara, Ele é magnânimo. Nós não temos condição de chegar diante da presença de Deus. Aí Cristo, que era Todo-Poderoso, se fez carne. Não usurpou ser Deus, veio aqui para morrer na cruz do Calvário, se fez como nós, para nos encontrar e mostrar que era possível vencer. E aí ele se transformou no caminho que liga novamente Deus com o homem. Ele foi o libertador, não como o povo pensava que ia libertar, como a gente falou ontem também no nosso Colégio dos Jovens, não para libertar de uma vida difícil, sofrida, para dar muito dinheiro e poder sobre os inimigos, mas para libertar a gente do pecado, libertar a gente para a gente conseguir olhar para as coisas eternas, para conseguir ver o amor de verdade. E essa foi a liberdade, ele foi o nosso libertador, mas hoje, ele ainda é o nosso libertador, ele é o caminho para a verdadeira liberdade. Sabe, é engraçado porque, cara, como é que nós podemos chegar na presença? Aí, vamos lá. Vocês conhecem, agora está sendo bastante falado, né, ultimamente do STF, né, Supremo Tribunal Federal. O Supremo, cara, qualquer um de nós aqui tem condição de entrar no Supremo Tribunal Federal? Não tem. Os caras são magnânimos lá, né? Para nós chegar num tribunal aqui, um tribunal municipal, nós precisamos de um advogado para nos representar. Porque nós sozinhos nós não conseguimos chegar lá. E aí como é que nós queremos chegar diante de Deus? Entende? Olha, nós precisamos do nosso mediador. A palavra de Deus diz para nós que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Gente, pelo amor de Deus, aí não dá certo. Então assim, Jesus Cristo é o árbitro que precisa, Ele revela, Ele é qualificado. Olha só o que fala lá no livro de Jó, 1500 anos antes de Cristo, né? Diz assim, porque Ele não é homem como eu, para que eu responda, vindo juntamente o juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre ambos. Esse é Jó 9, 32 e 33. Então assim, não existe um árbitro que consiga colocar a mão, fazer mediação entre Deus e os homens. Não existe, não existe. Por isso Cristo veio aqui no mundo. Por isso Cristo viveu sem pecado. Em 1 Timóteo 2,5 diz para nós assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é o mediador. Ele que faz isso. Ele qualifica. Ele tem condição de fazer a mediação entre Deus e os homens. Ele é que pode todas as coisas. Pois Cristo, como ser humano, Ele é a presença total da humanidade de Deus.
quando Deus veio aqui na terra. Ele é o brilho da glória. Ele que nos dá condição para fazer todas as coisas, entende? Ele se tornou e se revelou palpável, ou seja, que nós pudéssemos tocar. E além disso, ele se mostrou o nosso irmão, para mostrar para nós que nós temos condição de chegar. Para nós encerrar, eu quero ler Hebreus 4, versículo 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Gente, Hebreus 4, 15 e 16. Onde que é mesmo? Hã? É que o troço foge. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Ou seja, Cristo foi tentado como nós e não pecou. Por isso temos confiança e chegaremos perto do trono divino, aonde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdias e entraremos na graça sem precisar de ajuda. Ou seja, Cristo é o nosso mediador. Ele abre novamente um relacionamento com Deus onde nós podemos chegar. Ele mostra para nós que nós somos filhos de Deus em Cristo. Ele abre o caminho entre Deus e os homens. É Ele que nos dá, é somente Cristo. Então nós temos que compreender que bendito é o Cristo nosso Senhor, né? Então que nós possamos de verdade colocar no nosso pensamento isso, que Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E somente por intermédio de Cristo que nós alcançamos a salvação. Ele é o caminho. E Ele mesmo se autodenomina, né, em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A única coisa que nós precisamos entender que nós temos que entregar a nossa vida a Ele, de verdade. E reconhecê-lo, Ele, como nosso único e suficiente Salvador. E entender que não é barato. A salvação não é barata. Que às vezes a gente cansa de dizer assim, a salvação é gratuita. Sim, nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Mas no momento que nós somos salvos, nós temos que combater o bom combate. Nós temos que seguir a carreira. Nós temos que... A palavra de Deus diz para nós que apertada é a porta e estreito é o caminho. Então assim, nós ganhamos a salvação gratuitamente, mas o caminho é estreito para nós chegar lá. Nós temos que ir fugindo dos erros, nós temos que ir escapando dos problemas, nós temos que ir fugindo e principalmente quando foi falado aqui que nós temos que ser livres, a principal liberdade que nós precisamos ter é de nós mesmos. Nós somos o principal inimigo. Quando a palavra de Deus diz para nós em Miqueias 7, o inimigo do homem está dentro da própria casa, eu acho que ele estava errado. Porque a palavra de Deus diz para nós assim, eu falo, né? O inimigo do homem está dentro dele próprio. É lógico que está dentro de casa igual, né? Mas o meu maior inimigo é eu mesmo. Quando eu quero orar, sempre tem alguma coisa que dificulta. Quando eu quero ler a Bíblia, sempre aparece alguma dificuldade. Hoje eu tenho um evangelismo para fazer. Estrago o carro, rebenta um cano. Sempre acontece alguma coisa. Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Sempre dá um problema. Porque o inimigo não vai deixar barato. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Mas nós não podemos baratear isso de forma alguma. Como a Cássia falou aqui. Quando nós pensássemos que Cristo morreu lá, era para nós chorar. Entende? Cara, o meu Deus morreu porque eu pequei. Porque eu fiz tudo errado. Como é que eu posso acreditar que eu sou importante? Como é que eu posso acreditar que eu sou o centro do coração de Cristo?
se ele morreu, se eu matei ele. Fui eu quem pregou ele na cruz. E quando eu faço qualquer pecado por gosto, eu estou vilipendiando esse sacrifício. Eu estou cravando Cristo novamente na cruz. Eu estou dizendo para ele que o sacrifício dele não valeu nada para mim. Dói. Dói quando a gente começa a pensar e ver de verdade o que nós fizemos por ele. E ele, com tanto carinho, veio na terra, se fez homem e morreu. E eu baratear isso. Eu dizer que não tem problema eu pecar porque Deus vai me perdoar. Não acredito nessas mentiras, pelo amor de Deus. Para de ser iludido. Para de ser anestesiado para ir para o inferno e acredita nas palavras de Deus. Chora pelos teus pecados, bem-aventurado aqueles que choram porque sabem que são pecadores, que sabem que são indignos, que choram porque sabem que os pecados dele mataram o Criador, que os pecados deles mataram o Filho de Deus. Eu choro porque eu me comparo com Cristo e vejo, cara, o quão mal eu sou. Vamos parar de baratear a fé. E vamos falar do amor de Deus de verdade. Vamos louvar a Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Glória a Deus, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Abre os nossos corações e que nós possamos de verdade andar nos teus caminhos. Que nós possamos reconhecer, Senhor, a magnitude da tua excelência. Que nós possamos compreender, Senhor, que tu és o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E possamos compreender, Senhor, que nós somos meros mortais. E dizer para ti, como o salmista diz, quem é o homem para que tu olhe e se lembre de nós. Mas mesmo assim, Senhor, na tua imensa misericórdia, morreu na cruz do Calvário. Mandou o teu Filho nesse mundo para morrer em prol da nossa vida, Senhor. Muito obrigado por essas tuas misericórdias, porque nós deveríamos ser consumidos, mas as tuas misericórdias se renovam todos os dias e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, por tu ser esse Pai tão bondoso, tão cuidadoso, Senhor, que cada coisa tu colocou no lugar para que nós pudéssemos andar conforme tu queres. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos. Não permita, Senhor, que nós façamos as coisas de acordo com a nossa vontade. Não permita, Senhor, que nós sejamos amantes de nós mesmos e que nós queiramos, Senhor, que as coisas sejam feitas de acordo com a nossa vontade, mas que nós possamos abandonar o nosso eu, que nós possamos abandonar, Senhor, os nossos desejos e vontades e colocar tudo aos teus pés para que seja feita a tua vontade no nosso viver, que nós possamos compreender o quão caro foi, Senhor, a morte na cruz do Calvário para nos dar salvação, que nós possamos chorar, Senhor, pelos nossos pecados, que nós possamos chorar, Senhor, pelas nossas falhas e os nossos erros, os quais levaram o nosso Salvador à morte. Nos perdoa, Senhor, por isso. Tem misericórdia, Senhor, de nós, e que nós um dia possamos chegar na tua presença e te agradecer, Senhor, jogar-nos aos teus pés e poder te adorar face a face novamente, Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, aquela união que nós tínhamos lá no passado, quando Adão tinha união contigo, que nós possamos novamente chegar à tua presença e poder te louvar, porque tu és, Senhor, o nosso Salvador, porque tu és, Senhor, o nosso Redentor, porque tu és, Senhor, o Salvador de todos os tempos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te amar mais, Senhor. Glória a Deus. Mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Amém. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o Sermão do Monte novamente, às 20 horas. Vamos falar a respeito do 7, 13 e 14, que estreita é a porta, apertada é a porta e estreita é o caminho da salvação. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito desses dois versículos na terça-feira. E domingo que vem, às 19h30, nós estamos aqui de novo. Fique na paz e que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe essa semana grandemente.